Queridos irmãos, queridos amigos, estudantes da Palavra de Deus, que alegria estudarmos mais uma aula, a quinta aula do nosso grande curso Aprendendo a Viver a Eternidade. Aqueles que estão fazendo este curso sabem a importância que é conhecer a Deus, conhecer o Criador, conhecer a personalidade do Criador, todas as faces do Criador, para que possa haver então uma grande conexão entre nós e o nosso Deus. É necessário sempre estar conectado, estar ligado, para que haja uma grande compreensão entre a vontade de Deus e a nossa vontade, entre os planos de Deus e os nossos planos. Para isso, tem um atributo de Deus que facilita para Deus qualquer tipo de contato. Deus está em todos os lugares. Então, hoje, o título da nossa aula hoje é A Onisciência de Deus. Lembrando sempre, irmãos, que nós, os humanos, não temos capacidade para estudar a Deus. Porém, Deus se revela através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem a função de trazer de Deus para toda a criatura, para todos nós, as revelações, aquilo que Deus quer que nós ficamos sabendo, aquilo que Deus quer passar para nós. Então, a nossa aula, Onisciência de Deus, que é hoje a quinta aula, ela vai dar uma noção bem clara de mais esse atributo da personalidade divina, que é poder estar em todos os lugares, estar em todos, conhece os pensamentos, conhece os desejos dos corações, tudo isso está escrito, irmãos. Não há como se esconder de Deus e também não há como mentir para Deus. O homem às vezes mente para Deus, mas a mentira do homem não tem validade nenhuma para Deus, porque Deus conhece a verdade. Por que Deus conhece a verdade? Porque Deus está presente em todas as ações dos seres criados. Deus sabe tudo o que está acontecendo simultaneamente. Irmãos, se em nossa internet hoje, tudo que você quiser saber, você acessa em segundos, imagina Deus. Imagina a ciência de Deus. Por isso que está escrito que Ele esquadrinha os corações, os rins, Ele tem discernimento dos pensamentos, das intenções, Ele sabe tudo. Vamos lá então, nosso grande curso, Aprendendo a Viver a Eternidade, Onisciência de Deus. Sabemos então que é um dos maiores atributos de Deus, é a sua onisciência. Ele é o Deus onisciente, que tudo conhece, que tudo sabe, ou seja, nada é oculto ao Senhor. Ele conhece todos os caminhos. Aqui em Salmo capítulo 139, versículo 1 a 6. Deus conhece todos os caminhos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tiver a intenção de fazer alguma coisa, seja ela qual for, Deus já sabe onde vai dar a minha intenção, o meu projeto, a minha decisão. Muitas vezes nós estamos tomando uma atitude em relação a decidir sobre alguma coisa que vai levar a gente para um mau caminho, vai levar a gente para um problema, vai levar a gente a perder tempo, às vezes, vai levar a gente, às vezes, perder até a saúde, às vezes perder até a família, às vezes perder bens.
tudo isso por causa dos caminhos que nós escolhemos. Mas Deus conhece todos os caminhos. Então, se nós buscarmos a orientação de Deus, aqueles que estão aprendendo a viver a eternidade sabem que, buscando as orientações de Deus, eles vão sempre escolher um caminho seguro, um caminho que vai atingir aquilo que nós almejamos, vai com certeza ter sucesso, irmãos. Por isso que nós devemos então estar sempre buscando as revelações do Senhor com relação aos nossos desejos, aos nossos projetos. Continuando então, a sabedoria de Deus é profunda. A profundidade, ó profundidade das riquezas da sabedoria de Deus. É profunda. Não há como avaliar, irmãos. Não há como avaliar. Lá em Romanos 33, versículo 36. Lá fala sobre a profundidade de Deus, a profundidade da sabedoria de Deus. Não existe segredos para Ele. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13. Não existe segredos para Deus. Irmãos, muitas pessoas às vezes querem enganar os humanos. Por algum tempo às vezes se enganam, irmãos. Mas Deus, ninguém consegue enganar a Deus. Não adianta esconder algum segredo de Deus. Não há como esconder segredos do Criador. Se o Criador está conectado a tudo, a todas as coisas, está presente em todos os acontecimentos, tudo o que acontece, Ele está presente. Ele sabe tudo sobre todas as atitudes dos seres humanos, todas as intempéries do tempo, todos os acidentes, tudo o que acontece, Deus sabe o porquê, Deus está presente e Ele então pode dizer com certeza o que está acontecendo de verdade. O ser humano precisa às vezes muito tempo para analisar um fato, para ele poder entender o porquê que aconteceu alguma coisa. Para Deus não. Deus sabe de imediato tudo o que vai acontecer. O Deus onisciente e a segurança dos crentes, lá em Mateus 10, 28 e 31. Deus onisciente, segurança dos crentes, daqueles que creem em Deus. É uma segurança, irmãos. Porque tudo aquilo que nós estamos passando, tudo aquilo que o crente está atravessando, as tribulações, os desertos que nós passamos, Deus está presente. Ele conhece, Ele sabe. Nós podemos então orar, falar com Deus: Senhor, olha o que está acontecendo, Senhor. Minhas forças já estão se esvaindo, eu não aguento mais, Senhor. Me ajuda, envia Teu Espírito Santo, envia Teus anjos, para me ajudar a passar por esta dificuldade, passar por esse deserto, passar por este problema. O Salmo 139 é um louvor ao Deus onisciente, que sabe perfeitamente tudo o que pode ser sabido. Davi diz, no 4º verso: não havendo ainda palavra alguma na minha boca, na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Não precisamos nem emitir ainda uma palavra. Só nos nossos pensamentos, Deus já sabe tudo o que nós vamos falar, o que nós vamos dizer. Irmãos, eu já tive experiência maravilhosa com relação a palavras que a gente ia dizer e que o Espírito Santo nos orientou a não proferir aquelas palavras, porque iria causar danos para nós e para outras pessoas. Irmãos, como isso é interessante, ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes nós queremos falar alguma coisa
que vai causar problema, o Espírito Santo fala na nossa mente: não diga isso. E a gente então, quando ouvimos a voz do Espírito Santo, nós então não fazemos aquilo que nós iríamos fazer, porque sabemos que nós iríamos enfrentar alguma coisa difícil, porque a palavra, irmãos, é uma coisa que depois que ela é proferida, ela não há como voltar mais. Então, nós precisamos ter domínio próprio nas nossas palavras, porque as nossas palavras são vida, mas as nossas palavras também poderão ser morte. As nossas palavras poderão ser saúde, mas poderão ser doença. As nossas palavras poderão ser alegria, mas poderão ser tristeza. As nossas palavras podem nos trazer felicidade, mas também podem nos trazer sabores. Mas o Espírito Santo sabe tudo aquilo que nós vamos falar antes de abrir nossa boca. E às vezes ele nos orienta, como já tem me orientado muitas vezes. Bom, obviamente a consciência de Deus está diretamente associada à sua sabedoria. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 11. Essa onisciência de Deus, ela está interligada, está associada aos outros atributos de Deus, que é a sabedoria, que é o amor, a bondade, a misericórdia, a inteligência, ele é arquiteto. Então, irmãos, a personalidade de Deus está contida, então, todas as coisas. Teologicamente falando, o conhecimento de Deus tem as seguintes características: é arquétipo, quer dizer que ele tem um perfil próprio, ele se arquiteta a si mesmo, ninguém ensina ele a fazer nada. É inato, é imediato. Não precisa de tempo para mostrar aquilo que ele é, aquilo que ele quer, aquilo que ele está enxergando. Ele é imediato. Ele conhece tudo tão rápido que ele não precisa aguardar alguma coisa para que ele tenha conhecimento. É simultâneo. O que quer dizer simultâneo? Simultâneo são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Ele pode estar aqui junto com a gente, também está junto com milhares e milhares de pessoas, pessoas que precisam da presença dele. Ele atende a todos igualmente, simultaneamente. Irmãos, podemos ter a certeza, então, de que todas as vezes que nós formos falar com Deus, nós sabemos que Ele vai estar presente. Nós não vamos enfrentar uma fila para falar com Deus, porque Deus é simultâneo. Ele atende milhares e milhares de seres ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que Ele alimenta os pássaros, alimenta toda a criação, os peixes, alimenta as plantas, faz chover, faz sair o sol, tudo simultaneamente, irmãos. Precisamos então conhecer bem este Deus, porque aí nós vamos ter realmente o desejo de viver a eternidade com Ele. Porque são segredos maravilhosos, são atribuições à personalidade de Deus que são maravilhosas, como onisciência de Deus. Nós vamos estudar outras ainda, como justiça, como juízo. Bom, a onisciência de Deus também abrange todas as possibilidades. Ou seja, Ele tem ciência de todos os acontecimentos pessoais que nunca ocorreram e sabe perfeitamente qual teria sido o impacto na história se cada uma dessas possibilidades tivessem sido concretizadas. 1 Samuel 23, 9 e 13. Quer dizer, Deus sabe no futuro dizer: olha,
você tomou uma atitude que não deveria ter tomado. Você não raciocinou bem. Você não me perguntou. Você não quis saber a minha opinião. Olha, se você tivesse tomado esta atitude, pegado este caminho, o seu resultado seria esse. Mas nós não esperamos ouvir de Deus o sim. Olha, você pode pegar este caminho, porque este caminho é o caminho verdadeiro. Este caminho vai te levar ao porto seguro. Irmãos, aqueles que querem viver a eternidade precisam ter este conhecimento de que Deus pode nos ensinar a tomar as nossas decisões, tomar as nossas atitudes. Que curso eu devo fazer? Direito, medicina, farmácia, veterinária, arquitetura, engenharia civil? Deus sabe aquilo que se adapta melhor à nossa capacidade, aquela profissão que nós temos mais habilidade. Por isso, irmãos, precisamos buscar de Deus. É sério isso, irmãos. Nós já temos buscado as orientações de Deus em muitas coisas das nossas vidas, principalmente na obra de Deus. Por exemplo, este curso que nós estamos fazendo agora, Aprendendo a Viver a Eternidade, é um título dado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Deus tem um interesse muito grande em passar para aqueles que querem viver a eternidade os segredos da eternidade. Como é a convivência de Deus com os seres criados? Como tem que ser a nossa convivência com Deus? Como nós devemos nos preparar para viver a eternidade? Irmãos, isso é muito importante. Bom, continuando então. Existe associação perfeita entre as três pessoas da Trindade. Existe associação perfeita entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Esta associação perfeita quer dizer que há uma grande harmonia, há uma grande compreensão, há uma grande atitude própria entre as três representações, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos concordam sempre com a mesma atitude. Quando uma das pessoas da Trindade age sempre em consenso com as outras pessoas da Trindade. Jesus Cristo agia sempre com a vontade do Pai e com a vontade do Espírito Santo. Ele disse que o ministério dele era fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Irmãos, isso significa harmonia nos interesses, harmonia nos projetos, harmonia nos desejos, nos conhecimentos, nos projetos, nas decisões, nos planos. Como isso é interessante, como isso é muito importante. O Espírito Santo conhece perfeitamente a mente de Deus e pode assim fazer intercessão pelos santos de acordo com a vontade de Deus Pai. Ele disse: conheço-o e guardo a sua palavra. João 8, verso 55. Então, há uma grande harmonia entre as três pessoas da Trindade. Deus conhece bem a criação dele. Irmãos, muitas pessoas ficam doentes e não sabem que Deus sabe exatamente tudo o que está se passando no seu corpo. Deus conhece o nosso corpo, foi Ele que nos criou. Ele conhece toda a criação dele. Ele conhece tudo aquilo que Ele fez. Ele conhece a fundo a criação de Deus. Deus conhece a sua criação. Ele de tudo sabe na natureza. Ele sabe o número das estrelas, chama-os pelo seu nome. Salmo 147, verso 4.
Foi Ele quem fez todos os projetos de toda a criação. Então Ele conhece a criação a fundo. Não só o nosso corpo, mas Ele sabe a química de todas as coisas. Irmãos, a natureza precisa se alimentar. O homem descobre muitas coisas que a natureza precisa. Por exemplo, os fertilizantes, né, são aqueles que têm fósforo, nitrogênio, potássio, enfim, uma infinidade de nutrientes que as plantas precisam para sair do solo, irmãos. Deus colocou todos esses nutrientes no solo para que as plantas pudessem crescer vigorosamente, dar seu fruto maravilhoso. Irmãos, o conhecimento de Deus sobre a sua criação é total. Aqueles que querem viver a eternidade precisam saber que quando nós estamos com a nossa mente conectada ao Espírito Santo, conectada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e nós passamos a ter a mente de Cristo, podemos perguntar para Ele sobre todas as coisas, que Ele vai nos dar informação sobre tudo aquilo que nós queremos saber, porque Deus conhece todas as coisas, porque foi Ele quem arquitetou, foi Ele quem criou. Bom, continuando então. Contemplação da consciência de Deus. Às vezes nós ficamos contemplando, admirando, como Deus pode ser assim, tão perfeito. A mente humana às vezes se confunde, faz perguntas, não consegue achar as respostas sobre a onisciência de Deus, sobre os atributos da pessoa de Deus, sobre tudo aquilo que Ele é, sobre tudo aquilo que Ele faz. Irmãos, nós contemplamos a Deus, mas não conseguimos discernir um percentual muito mínimo daquilo tudo que Ele é. Se nós já falamos aqui hoje que Ele conhece todas as estrelas, chama todas elas pelo seu nome. Existem quantas espécies hoje de criação só aqui na Terra? Deus conhece o nome de todos os seres criados aqui na Terra. O conhecimento infinito de Deus deve encher os homens de santo temor. Tudo o que dizemos, pensamos ou fazemos é conhecido a Ele, a quem prestaremos contas. Meditar nesta divindade, perfeição será um poderoso contrapeso aos caminhos da carne. Em horas de tentações nós devemos dizer, como disse Agar, Tu és Deus que vê. Gênesis 16, 13. Tudo que nós pensamos, fazemos, conhecemos, tudo que nós pretendemos fazer, teremos que prestar conta ao Criador. Meditar nesta divina pessoa é um dever de todos nós, principalmente daqueles que querem viver a eternidade. Precisamos estar meditando sobre a pessoa de Deus o tempo todo. Precisamos estar buscando o conhecimento das coisas espirituais para poder conhecer a Deus. Deus é Espírito. Está escrito. E também está escrito que os verdadeiros adoradores de Deus devem adorá-lo em espírito. Adorá-lo em verdade. Nós temos que aprender a ter um relacionamento com Deus, uma interligação com Deus espiritual, irmãos. Se você quer viver a eternidade, saiba que Deus é Espírito e que nós também somos Espíritos e que está na eternidade nós vamos viver espiritualmente, portanto nós vamos estar interligados à personalidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, continuando,
como é que Deus tem tanta onisciência. Deus não precisa adquirir conhecimentos. Sua sabedoria não é resultado de observação, consultas, estudo, laboriosidade. Deus não faz esforço para saber alguma coisa. Deus sabe todas as coisas automaticamente. Deus não precisa de estudar árduos estudos, esforços para alcançar algo. Deus não precisa de nada disso. O homem sabe que Deus sabe todas as coisas. Então o saber de Deus é direto, sem intermediários. Deus não precisa consultar ninguém. Ele sabe tudo de imediato. É como se fosse assim, um link, né? Aperta nós na internet e já aparece tudo que nós queremos. Imagina Deus, a rapidez das informações que Deus tem. Irmãos, é maravilhoso. Conhecer a personalidade de Deus é tão maravilhoso, irmãos, que quando nós passamos a conhecer, vem uma grande felicidade, uma grande satisfação, um grande conforto em sabermos que estamos estudando sobre o Criador e vendo então as maravilhas que é o nosso Criador. De seu entendimento não há número. A mente humana não tem a capacidade de sondar o entendimento de Deus. Davi escreveu em relação ao conhecimento, sabedoria de Deus, e após poucas linhas disse: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Salmo 139, verso 6. Tal ciência para mim é maravilhosíssima. Irmãos, continuando então, como é que Deus tem tanta onisciência? Naturalmente, a onisciência de Deus, ela é própria, ela vem da natureza de Deus. Os objetivos do conhecimento de Deus: Deus conhece sua criação, ele de tudo sabe, na natureza, ele sabe o número das estrelas, chama-as pelo seu nome. Salmo 147, verso 7. Irmãos, estamos encerrando nossa aula. Queremos que vocês busquem o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa dar então esclarecimentos, revelações para vocês. E temos certeza que ao final desse curso, vocês vão estar preparados para viver a eternidade. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz, dando alegria no vosso coração. Amém. Glória a Deus.